método que a gente vai apresentar, como eu falei, é um método chamado método de eliminação gaussiana. O que o método da eliminação gaussiana vai fazer? Basicamente, a gente vai operar sobre a matriz aumentada do nosso sistema linear e vai transformar essa matriz aumentada numa forma escalonada, como eu expliquei para vocês na aula passada. Então, as operações agora, a gente não vai operar sobre o sistema linear diretamente. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o sistema linear, vai reescrevê-lo na forma matricial, tá? Que vai ser a matriz aumentada, e vai operar sobre a matriz aumentada e vai transformar essa matriz aumentada numa matriz que a gente chama matriz na forma escalonada. E aí a gente vai ser capaz de dizer quando o sistema tem solução única e vai ser capaz de calcular essa solução. A gente vai ser capaz de dizer se o sistema não tem solução, tá? E vai ser capaz de dizer se o sistema tem infinitas soluções e também vai ser capaz de exibir essas soluções aí, tá? Então, este método é um método bastante poderoso, simples, tá? Não tem dificuldade em fazê-lo e bastante útil. Muitos métodos numéricos que trabalham com a solução de matrizes enormes, tá? A gente às vezes trabalha com matrizes 1 milhão por 1 milhão, isso acontece muito e tem que resolver muitas vezes esse tipo de matrizes. Por exemplo, eu que trabalho com métodos numéricos para equação diferencial parcial, acabo tendo que ter matrizes desse tipo para resolver, matrizes muito grandes para serem resolvidas, tá? E muitos desses métodos são baseados no método de eliminação gaussiana. Bom, como é que o método da eliminação gaussiana ele trabalha, né? O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente fazer operações elementares sobre a nossa matriz aumentada. E quais são as operações elementares que, em geral, a gente vai usar, tá? Então, as operações elementares que a gente usa são basicamente três. Quais são elas? A primeira é multiplicar qualquer linha por uma constante não nula. Você pode multiplicar uma linha por uma constante não nula que você não modifica a solução do seu sistema linear. Então, se for preciso você multiplicar por uma constante não nula, você pode. Aí você fala, professor, e se eu multiplicar por zero, o que acontece? Bom, se você multiplicar por zero, você mata uma equação, você perde informação e estraga o seu sistema, tá? Então, por isso que a gente não pode multiplicar por uma constante nula. Qualquer constante não nula você pode multiplicar e você não altera a solução do seu sistema. Uma outra coisa que você pode fazer é trocar posições de linha. Então, basicamente, o que a gente faz no primeiro caso? Multiplicar uma linha por uma constante não nula é como se você tivesse um sistema linear e multiplicasse uma equação por um número dos dois lados. O que você está fazendo? Basicamente nada. Nada, você não altera a equação que você está resolvendo. Trocar posições de linha. O que você está fazendo aí? Basicamente, você estaria trocando posições de equações no sistema linear. Isso altera a solução do sistema linear? Não, não altera. Você calcular x mais y igual a 1 em cima e x menos 2y igual a 3, ou fazer o contrário, não altera a solução do sistema. Então, tanto a primeira quanto a segunda, a gente já vê claramente que se a gente operar sobre a matriz, a gente não altera a solução do sistema. Ó, um detalhe, você não pode trocar posição de coluna. Trocar posição de coluna, aí sim, aí altera, você tem que dar muito trabalho para fazer esse tipo de troca na hora da representação da solução. Então, isso a gente não considera como operação elementar para transformar a matriz na forma escalonada, tá? Só opera sobre linhas, nunca sobre colunas, tá? Que fique bem claro. E a terceira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode substituir qualquer linha por esta linha multiplicada por um número somada com uma outra linha multiplicada com outro número. Os números podem ser iguais ou diferentes, tá? Aí vocês vão ver bastante dessas operações aí. Então, às vezes, a pessoa pode achar um pouco abstrata a terceira,
Mas basicamente é quando você pode trocar uma linha pela soma daquela linha por uma outra linha, tá? Aí multiplicando isso por constantes, por números, para poder eliminar os termos que a gente precisa, tá? Bom, vamos fazer exemplo aí, né? Que a forma melhor da gente aprender e fixar na cabeça é fazendo exemplo, tá? Bom, a solução do sistema linear basicamente é uma receitona de bolo, tá? Então a gente vai fazer o que? Alguns passos. Ó, inicialmente eu tenho esse sistema linear aí para resolver. Qual é o sistema? X mais y mais z igual a 1, x menos 2y mais 3z igual a 4, 3x mais 5y igual a menos 1. Esse é o sistema linear que a gente quer resolver. Então, qual é o passo 1 que a gente aplica para poder resolver o sistema? Então, a primeira coisa que a gente faz é reescrever o sistema na forma matricial, que é construir a matriz aumentada do sistema. Então, como é que a gente obtém a matriz aumentada? A primeira equação é x mais y mais z igual a 1. Então, como é que a gente constrói a primeira linha da nossa matriz aumentada? A gente pega os coeficientes que multiplicam cada uma das incógnitas. Então, quem multiplica x na primeira linha é 1. Então, vem aqui e coloco 1. Quem multiplica y na primeira linha também é 1. Quem multiplica z na primeira linha também é 1. E qual é o lado direito? 1. Então, nesse caso aqui, ficou 1, 1, 1 e 1. Lembra que eu faço na matriz aumentada, para separar a parte da matriz dos coeficientes, que são os primeiros elementos aqui da coluna, eu coloco um tracejadinho, tá? Opa, não quero colocar vermelho, vou colocar azul. Eu coloco um tracejadinho só para diferenciar o que é matriz dos coeficientes, o que é coluna. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Eu gosto porque é costume meu, mas precisa fazer isso? Não, de jeito nenhum. Você não precisa fazer. Agora vamos para a segunda linha. Que é a segunda linha? Coeficiente de x é 1, está aqui. Coeficiente de y é menos 2, está aqui. Coeficiente de z é 3, está aqui. Ó. Então, a segunda linha é 1, menos 2, 3 e o lado direito 4. E finalmente a última linha é 3 no lugar do quem multiplica x, né? Coeficiente de multiplicar x. Quem multiplicar y é 5. Você fala, professor, cadê o z? O z está aqui, é como se fosse mais 0 vezes z. Então, quando a variável não aparece, a gente coloca o zero na entrada dela. Uma coisa que ajuda sempre é escrever o sistema linear colocando as incógnitas uma debaixo da outra a que se refere. Está vendo? Ó? X, 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 tudo mais ou menos embaixo, y, 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 e z, z, e aqui z. Você vê que eu deixei um espaço aqui e não coloquei o 1 próximo de 5y. Você pode falar por quê? Frescura não, isso ajuda na hora da visualização da escrita da matriz. E o lado direito, menos 1. Então, a nossa matriz aumentada é essa matriz que está aqui. Tá? Então, essa é a matriz aumentada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai operar sobre essa matriz aqui. O que é transformar a matriz na forma escalonada? Então, lembra o que é a forma escalonada? Se eu olhar só para a matriz dos coeficientes, é uma matriz quadrada. Então, a matriz escalonada, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a parte que representa a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Então, por exemplo, a gente olha para a primeira linha. Então, a gente vai enfiar 0 aqui nesse elemento e 0 aqui, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. A gente vai começar a zerar os elementos abaixo da posição A1, 1. A gente vai zerar todo mundo lá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, eu vou chamar a linha 1 de L1, a linha 2 de L2 e a linha 3 de L3, tá bom? Aí você fala, professor, o que está escrito aí? Está escrito que eu estou falando para vocês, eu já escrevi, né? Para quando vocês forem ler aí o documento que eu estou mandando, já está escrito o que eu falei, mas é basicamente o que eu estou falando. Não vou precisar ler aí para a gente fazer o cálculo. Bom, vocês lembram como é que a gente opera aí? A gente tem que olhar na primeira linha e ver se o nosso pivô é 1. Quem é o pivô da linha? O pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha. Então, na linha 1, o pivô é 1.
Na linha 2, o pivô é 1. Na linha 3, o pivô é 3. Tá? Que é o primeiro elemento não nulo. Então, nesse caso, a gente tem essa situação. O que eu vou fazer? Eu vou querer zerar este elemento e este aqui. O que a gente pode fazer para zerar o 1 aqui e depois o 3? Então, primeiro a gente vai fazer zerar esse 1 aqui e depois vai zerar o 3. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar aquelas operações elementares. Então, separa para pensar aí, ó. Se eu pegar a linha 2 aqui, né? Eu quero zerar 1. E substituir a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1, ó, se eu pegar a linha 2 e subtrair da linha 1, o que vai acontecer? Eu vou conseguir zerar esse elemento aqui, ó. Tá? Então eu troco a linha 2, que eu quero enfiar um zero aqui. Então eu vou trocar a linha 2 pela soma da linha, pela linha 2 menos a linha 1. Tá certo? É esse processo que eu vou fazer. Então, antes de fazer o processo, eu olho e mentalmente eu faço o cálculo para eu saber o que eu tenho que fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aí eu estou contando a história, né? Como o pivô da linha 1 já é 1, a gente não precisa dividir por nada, mas se não fosse 1, como vai ter os exemplos aí, a gente precisa dividir por um número para poder fazer ele virar 1, mas por enquanto o pivô da linha 1 é 1, a gente não faz nada. Então vamos ver como é que a gente pode operar? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou trocar a linha 2, então mentalmente a gente só identifica o que a gente tem que fazer para eliminar aquele primeiro elemento lá. Então eu vou trocar a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Você está vendo? Isso aqui é uma operação elementar. Eu estou substituindo a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Tá? Isso eu posso fazer. Tá bom? Podia multiplicar a linha 1 ou a linha 2 por alguma constante? Também posso, mas aqui não precisa. Aqui basta eu fazer linha 2 menos a linha 1. Então vamos fazer o cálculo? Como é que a gente opera? A operação entre linhas é feita elemento a elemento. Então, ó, a linha 2, que é 1, menos 2, 3 e 4, e a linha 1, que é 1, 1 e 1, como é que a gente opera, né? Vai ficar o quê, ó? Este elemento menos este elemento, porque está subtraindo, então 1 menos 1 dá 0. Menos 2 menos 1 dá quanto? Menos 3. 3 menos 1, 3 menos 1 dá 2, ó, tá vendo que eu estou baixando aí. 4 menos 1 dá o quê? Dá 3. Então, a minha nova linha é 0, menos 3, 2 e 3. Essa é a minha nova linha. Então, eu já tenho a minha nova linha 2. A gente guarda ela aqui para substituir na nossa matriz. Agora, vamos voltar lá para nossa matriz. Agora eu quero fazer zerar esse 3. E eu estou usando qual linha como linha para fazer essa zeração aqui, né? Para a gente fazer o zero, eu estou usando a linha 1. Então você fala, professor, se eu pegar a linha 3 e subtrair de 3 vezes a linha 1, eu consigo enfiar um zero aqui, né? Porque você precisa olhar só esses dois números aqui, né? Porque a gente tá querendo zerar, a gente está zerando por pedaços, né? Então, se eu pegar a linha 3 e fizer menos 3 vezes a linha 1, eu consigo enfiar um zero aqui no lugar desse 3. Então, como é que é o processo que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Então, a linha 3 ela vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. A linha 3 é 3, 5, 0 e menos 1. E a linha 1 é 1, 1, 1 e 1. Então, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3. Então, vamos fazer a conta lá, ó. 3 menos 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, é 3 menos 3 que dá 0. A próxima, ó, 5 menos 3. Todas elas vai ficar menos 3, né? Porque é fácil de fazer a conta aqui. Então, 5 menos 3 dá o quê? Dá 2. 0 menos 3 dá menos 3. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, ó, como é que vai ficar a nossa matriz depois dessa primeira passada? Ó? Ficou 1, aqui, ó, 0 e 0. Então, a gente já conseguiu enfiar 0 abaixo do 1.
que a gente vai? A gente já usou a primeira linha, a gente não usa mais a primeira linha. A gente vai agora para a segunda linha, tá? Olhando para a segunda linha, quem é o pivô da segunda linha? Bom, o pivô da segunda linha é menos 3. Menos 3 na forma escalonada não pode. A gente tem que primeiro, antes de fazer qualquer cálculo, fazer isso aqui virar 1. Então, o que a gente faz para isso aqui virar 1? A gente divide a linha toda por menos 3. Então, se a gente dividir a linha toda por menos 3, o que vai acontecer? Aqui vai virar 1, tá? Então, o primeiro processo que a gente faz aí, né? É fazer essa divisão. Então, ó, vou escrever de novo, né? Aí só para a gente facilitar o nosso cálculo. Então, a linha 1 é essa aqui, eu não vou usar mais. Depois que você usa a linha 1, você não usa ela mais, você vai partir para a linha 2 e assim sucessivamente. Depois, no passo 2 você usa a linha 2, no passo 3 a 3 e assim sucessivamente. Aqui o sistema é pequeno, você vai ver que não vai precisar operar tantas vezes aí para obter a matriz na forma escalonada, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer aqui virar 1, como eu falei para vocês. Então o que a gente faz? Então agora a primeira coisa, a gente vai dividir a linha 2 por menos 3. Então esse é o primeiro cálculo que a gente faz, ó. A linha 2 vai receber a linha 2 dividido por menos 3. Então, fazendo essa divisão, vai ficar o quê? 0 dividido por menos 3 dá 0. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. 2 dividido por menos 3 dá menos 2 terços. E 3 dividido por menos 1 dá... desculpe, 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Tá? Por que eu não fiz a conta aqui? Eu deixo na forma de fração, tá? Facilita na hora de fazer o cálculo. Tá vendo que eu deixei aqui menos 2 terços, ao invés de fazer a divisão de 2 sobre 3 mesmo, com a calculadora. Então eu prefiro deixar assim. É claro que no computador, no Scilab, a hora que a gente for fazer a aplicação, fazer a solução lá usando o Scilab, ele vai fazer a divisão, mas não tem problema. Você pode deixar na forma de fração quando você está fazendo na mão, ou quando vai no computador ele faz a divisão. Mas a vantagem do Scilab é que ele pega a quantidade de casas decimais muito boa. Então o arredondamento, pode ter erro de arredondamento, mas vai ser pequeno esse erro, tá? Agora na mão dá erro grande, se a gente fizer a divisão. Bom, vamos lá, né? Então, ó, a linha 2 ficou 0, 1, menos 2 terços, menos 1. É essa aqui, ó. Agora eu tenho o pivô sendo 1 na minha linha? Tenho. O pivô virou 1 nessa linha. Bom, agora eu vou usar então essa linha para zerar um número logo abaixo dele, que é quem? Que é o 2. O que eu faço? Então, se eu pegar a linha 2, a linha 3 e substituir pela linha 3 menos 2 vezes a linha 1, eu zero esse 2 aqui. Tá? Então, por isso que facilita a gente transformar isso em 1, porque para a gente fazer a subtração, basta olhar o número que está aqui. Então, na hora de subtração, vai ser o número que está aqui multiplicado pela linha superior que a gente tem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a linha 3 como a linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Então, fazendo o cálculo, vai ficar o quê? A linha 3 é 0, 2 menos 3 menos 4, 0, 2 menos 3 menos 4, menos 2 vezes 0, 1 menos 2 terços e menos 1. Então, fazendo a conta aí, vamos fazer a conta? Vai ficar o quê? Ó? A primeira já vai dar 0, né? Porque não tem como mudar. 0 menos 2 vezes 0 dá 0. A segunda vai dar 0 também, porque a gente está forçando isso. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 1 dá 0. A terceira, a partir da terceira, a gente vai ter que fazer o cálculo, né? Ó, menos 3 menos 2, menos 2 vezes menos 2 terços, a conta vai ficar essa aqui, que está aqui, ó. Já tinha até colocado, ó. Porque menos 2 vezes menos 2 terços vai ficar menos com menos, vai dar mais. 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar menos 3 menos 4 sobre 3. Tirando o mínimo aqui entre... abaixo do 3 é 1, né? Então vai ficar o que, ó? Menos 9 mais 4 dá menos 5 sobre 3.
Então o número vai ficar menos 5 sobre 3. E finalmente o último aí, né? Menos 4 menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, como é que fica a nossa matriz? Olha lá, a nossa matriz como é que ficou. Primeira linha é que a gente já tinha, segunda linha é o que a gente obteve aqui agora, e tem a terceira linha. A gente chegou na forma escalonada? Ainda não. O que está faltando? Na terceira linha, teria que aparecer o pivô sendo 1. Ó. Na primeira linha o pivô é 1, na segunda linha o pivô é 1, lembrando que o pivô é o primeiro elemento não nulo da linha. Na terceira linha o pivô é menos 5 terços. O que a gente tem que fazer aqui para transformar ela na forma escalonada? A gente pega a linha toda e divide por menos 5 terços, tá? Então a gente obtém, fazendo essa conta aí, ó. Então, peguei a linha 3 e troquei pela linha 3 dividido por menos 5 terços. Então, fazendo a conta, vai ficar o quê? 0 dividido por menos 5 terços dá 0. 0 dividido por menos 5 terços dá 0. Menos 5 terços dividido por menos 5 terços vai dar 1. E menos 2 dividido por menos 5 terços, como é que a gente faz esse cálculo aí? Ó? Vou fazer aqui o cálculo, depois eu apago. Ó. Menos 2 dividido por menos 5 terços. Menos com menos já vai dar mais, então eu mantenho o de cima e multiplico o de baixo invertido. De baixo é 5 terços, vai ficar 3 quintos, que vai dar o quê? 2 vezes 3 dá 6, dividido por 5, tá? Então, o menos 2 dividido por menos 5 terços vai dar 6 quintos, tá? Bom, aí o que eu tenho no final das contas, depois que eu fiz já a operação, eu ganho a minha matriz na forma escalonada. Vamos olhar para ela antes de fazer qualquer conta? Olha aqui que ela ficou. Os elementos aqui, os pivôs são todos uns, tá? Ó, pivô todo mundo é 1, tá vendo? E se você olhar para a matriz dos coeficientes, esquecendo o lado direito, que a matriz dos coeficientes vai dar uma parte quadrada para você, por isso que eu separei no tracejadinho, isso aqui agora ajuda a gente a visualizar. Você está vendo que ela é uma matriz triangular superior? Tá, ó, ela é uma matriz triangular superior. Tá? Abaixo da diagonal principal, todo mundo é 0. Tá? Então, o que a gente olha? Ó, a gente vai no primeiro elemento do pivô, da primeira linha. Todo mundo é 0 abaixo dele. Vai na segunda linha, todo mundo é 0 abaixo dele. Na terceira linha não tem ninguém abaixo, então já é o elemento que a gente tem. Então aqui a gente não precisa mais operar, a gente já obteve a matriz na forma escalonada. O que acontece então? Então, essa matriz aqui, na forma escalonada, ela dá origem a um sistema linear. Tá certo? Então, aquele sistema linear original, ele é equivalente a um novo sistema linear, tá certo? Que a gente pode reescrever a partir da matriz na forma escalonada. Então, como é que a gente escreve o sistema linear agora? Novo, que vai ter como solução exatamente a solução do sistema original. Como é que a gente escreve ele? A gente vai escrever assim, né? Ó. Vai ficar, isso aqui, a matriz, essa parte vai representar a matriz dos coeficientes. Então, a matriz dos coeficientes, a gente vai conseguir construir a nossa equação. Então, é o que? Isso aqui vai ser um número multicampo x. Então, vai ficar 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z igual a 1. Então, a primeira linha deu essa primeira equação aqui. A segunda linha vai dar a segunda equação. Você está vendo que é 0? Então não tem x na segunda linha. Vai começar a partir do y. Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes y menos 2 terços vezes z igual ao quê? A menos 1. E finalmente a terceira linha. Não vai ter nem x nem y, só vai ter z. Então, 1 vezes z igual ao que? A 6 quintos. Então, olha o sistema que a gente obteve quando a gente aplicou o escalonamento na matriz. Esse é o sistema que eu tenho. Olhando para o sistema, é muito fácil de obter a solução. Tá certo? E aí, né, como bônus,
nesse exemplo, eu vou resolver o sistema, porque eu não tinha pedido para resolver. Eu tinha pedido para o quê? Para pegar a matriz do sistema e transformar ela na forma escalonada. E eu obtive, ela está aqui, né? Essa é a matriz na forma escalonada. Aí o que eu fiz? Eu escrevi o sistema linear resultante da matriz na forma escalonada, que é esse aqui, e como bônus do exemplo, eu vou resolver. E como é que é a técnica de solução agora? Bom, quando a gente chega aqui nesse momento, a solução é moleza, tá? A gente faz a solução pelo processo que a gente chama de retrosubstituição. O que é a retrosubstituição? A gente começa resolvendo o sistema de baixo para cima. Então você consegue olhar claramente como é que a gente pode resolver o sistema. Por quê? Porque eu já sei quanto vale Z. Z vale 6 quintos aqui, tá? Não preciso fazer nada. O que a gente faz? A gente agora substitui os 6 quintos na equação de cima e acha Y. E aí a gente já sabe quem é Z da primeira, Y da segunda, substitui Z e Y na terceira e acha X. Por isso é retrosubstituição. A gente começa resolvendo de baixo para cima, tá? Então vamos lá, vamos resolver? Então, eu numerei as equações, eu chamei a primeira de 1, a segunda de 2, a terceira de 3, tá certo? Eu dei um espacinho aqui porque eu escrevi a fração 2/3 aí. Isso é 3 e esse é Z, tá? Parece, mas o Z ele dá uma fechadinha, o 3 não. Bom, então, ó, da terceira equação a gente já tira que Z é igual a 6 quintos. O que a gente faz? Agora a gente pega esse 6 quintos e substitui na equação 2, tá? Então, substituindo na equação 2, vai ficar o quê? Ó? A equação 2 é y menos 2/3 de z igual a menos 1. Então, a gente substitui no lugar do z, vai ficar y menos 2/3 vezes 6 quintos igual a menos 1. Como é que a gente faz essa conta aqui? Você está vendo que é um produto entre frações. Como é que a gente faz o produto entre frações? Eu gosto de fazer o seguinte, se tiver termos em comum para eu simplificar, eu já simplifico, tá certo? O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei 6 por 3. Eu não sei porque eu coloquei 3 aqui, né? Deixa eu até apagar aqui, senão vai confundir. Eu simplifiquei o 6 por 3. Dividindo 6 por 3 dá o quê? Dá 2. Então vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Em cima vai dar 5, porque eu já fiz a simplificação. Agora, se você quiser fazer o produto direto sem simplificar, também dá. Então vai ficar 2 vezes 6 dá 12, dividido por 15. Então vai ficar 12 sobre 15. É o mesmo número, tá? 12 sobre 15 é a mesma coisa que 4 sobre 5. Tá bom? Não vai alterar a solução sua. Eu gosto de trabalhar na simplificação já. Então eu acho que eu faço menos conta fazendo isso. Aí o que eu faço? Olha, passo um menos 4 quintos para lá, então o y vai ficar igual a menos 1, era negativo, veio positivo, então é menos 1 mais 4 quintos. Tiro o mínimo entre 5 e 1 que está aqui, né? Porque se não tem nada é como se fosse 1 dividido por 1. Então o mínimo entre 5 e 1 vai dar 5. Então para resolver colocando tudo no mínimo múltiplo comum vai ficar o quê? Vai ficar menos 5 mais 4. Menos 5 mais 4 dá menos 1 quinto. Tá bem? Então o y é igual a menos 1 quinto. Aí o que eu faço? Uso agora a primeira equação que eu tinha obtido. Eu substituo no lugar do z. Lembra a primeira equação? É x mais y mais z igual a 1. Aí eu vou lá na primeira equação, no lugar do z eu substituo quem é ele, que é 6 quintos. No lugar do y eu substituo quem é ele, menos 1 quinto, e vou achar x. Aqui, curiosamente, vai acabar eliminando, né, o 5 aqui embaixo. Porque, ó, menos 1 quinto mais 6 quintos, os dois têm o mesmo denominador. Então, a hora de fazer a conta, vai ficar o quê? O denominador dos dois é igual, então basta a gente somar quem está em cima. Então, menos 1 mais... Não precisa tirar o mínimo múltiplo comum, né? Menos 1 mais 6 vai dar 5. Então, vai ficar 5 dividido por 5, que dá 1. Então, x mais 1 igual a 1. Vou fazer um passo a mais aqui. Então, vai ficar x igual a 1 menos 1. Né? O passo 1 que está aqui, ele vai para lá negativo. Ou seja, o meu x é igual a 0.
Então, qual é a solução do meu sistema linear? 0 menos 1 quinto, 6 quintos. A gente achou uma solução única para o nosso sistema. Daqui a pouco eu vou é, dizer para vocês qual a condição que a gente vai ter para identificar da matriz escalonada quando a solução é única, quando ela não existe, né? Quando a solução não é possível, ou quando a solução existem infinitas soluções, tá bom? Tá? Bom, então esse foi o primeiro exemplo que a gente fez. Vamos fazer um segundo exemplo aí, ainda fazendo na mão, não vou usar o Scilab, vou usar... Oi? Ah, então quer dizer que usando uma matriz, a gente consegue resolver praticamente todos os sistemas, com quantas linhas tiver, Quantas equações tiver, exato, você quantas consegue. equações tiver. Quanto maior o. É claro, ó, eu estou Vai chamando resolvendo um igual. eu estou resolvendo um sistema com um número de equações igual ao número de incógnitas. Mas eu posso dar para vocês um sistema com 10 equações e 10 incógnitas que é possível resolvendo usando esse processo. É demorado, mas dá para fazer. Tá? É óbvio que nos exercícios, no máximo que eu vou pedir vai ser 5, talvez 5 ou 4. Não mais do que isso. Tá? Não, beleza, beleza. A hora que você estava mostrando os pivôs, eu estava imaginando, falei, poxa, se aí substitui lá de volta nas equações, e vai ficar bem mais simples de resolver. Sim, ele é bem Isso mais é bem. simples de resolver. Mas e a grande vantagem de fazer isso aqui é a gente consegue identificar quando a solução ela não é possível, porque às vezes quando a gente está resolvendo na mão um sistema sem fazer esse processo, a gente às vezes fica na dúvida para ver se não errou na conta, chega na solução tipo 2 é igual a um, igual aquela coisa inconclusiva que a gente chegou na aula passada, né? 2 é igual a um. Qual a conclusão que a gente tira? Ou a gente errou na conta, ou não tem solução o sistema. Mas aqui vai Eu ficar acho, bem claro quando tem solução, quando não tem, quando existem infinitas. eu Tá? acho que a primeira solução que a gente acha é refazer o exercício todo, porque vai achar que errou. Exato, exato. Por isso, fazer assim, usando esse método de eliminação gaussiana, eu acho bom, porque fica claro a conta que você está fazendo, inclusive. Então, você consegue ver mais claramente qual a conta que você está fazendo e a chance de errar existe, obviamente que existe, porque errar conta acontece, mas ela é minimizada, a chance diminui, tá? De você errar. Tá bem? Obrigado, professor. De nada. Obrigado. Bom, vamos fazer o próximo exemplo aí, tá? Nesse exemplo vai ser interessante porque nos exemplos anteriores a gente usou só duas das operações elementares. Quais foram as duas operações elementares que a gente usou? A gente usou a multiplicação de uma linha por um número. A gente fez isso para quê? Para transformar pivôs que não eram em um. E a gente usou a terceira, que é a que a gente vai mais usar sempre. A terceira que vai ser substituir uma linha pela soma daquela linha com uma outra linha multiplicada por um número. Sempre a gente vai usar a terceira propriedade mais. Mas aqui a gente vai usar a segunda propriedade, que é aquela de trocar posições entre linhas. Então, imagine que eu desse o sistema linear desse jeito para vocês aí, ó. Então, a primeira equação é y mais z igual a 3, a segunda é x menos y mais 4z igual a 2, e a terceira, 2x menos 3y igual a menos 1. Você está vendo que eu estou colocando as variáveis exatamente debaixo delas aqui, tá? Então, embaixo do x eu estou colocando todo mundo x na mesma coluninha, do y também e o z também, tá? Eu sempre uso esse processo aí. Em geral, os livros também trazem desse jeito, tá? Para facilitar a visualização. Bom, então qual é o passo um aí da nossa receitona de bolo que a gente tem para resolver o nosso sistema linear? A primeira coisa antes de fazer qualquer operação aí é escrever a matriz aumentada. Opa, a mão não coloquei, eu vou ter que fazer a conta. Então vamos lá. Vamos fazer a conta então. Então o primeiro passo aí é escrever a nossa matriz aumentada.
Bom, então vamos lá na nossa receita de bolo. A nossa receita de bolo é, no passo 1, é fazer o quê? É escrever a matriz aumentada, tá? Então, a gente vai escrever a matriz aumentada. E como que é essa matriz aumentada? Vamos lá? Então, no primeiro passo, vamos escrever a matriz aumentada, tá bom? Então, vamos lá. A matriz aumentada, ela vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas e 4 colunas. A primeira elemento em x não tem, então aqui já vai entrar um zero. Vai ficar 0. Quem multiplica y é 1. Quem multiplica z é 1. Ó, eu coloco o tracejadinho para separar os coeficientes do lado direito. Agora o último é 3. Ó, o lado direito é 3. Aí eu vou na segunda linha. A segunda linha é quem? É 1. O y é quem? É menos 1. O z é quem? É 4. Tá? E o lado direito? 2. O x é 2. O y é menos 3. O z é 0. E o lado direito é menos 1. É 0 porque o z não aparece aqui, tá? Deixa eu voltar aqui agora. Então, a matriz aumentada que a gente tem é essa aqui. Vamos olhar para essa matriz aqui, ó. Essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, essa aqui é a linha 3. O que tem que acontecer na minha matriz aumentada? O primeiro elemento da linha 1, ele obrigatoriamente tem que ser o pivô, porque eu vou ter que zerar todo mundo que está aqui embaixo. Olha aqui, então esse número aqui eu teria que transformar em 1. Como é que eu faço um 0 virar 1 multiplicando? Porque eu só posso multiplicar. Como é que eu posso fazer um 0 virar 1? Não tem jeito. Então, o que a gente pode fazer aqui como uma daquelas operações elementares? A gente pode trocar linha de posição. Eu posso, por exemplo, trocar a posição da linha 1 com a posição da linha 2. Tá? Então, esse é um processo que eu já posso fazer. Então, o que eu estaria fazendo? Né? Eu estaria trocando a ordem das equações lá no sistema linear. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, como passo 2 aqui agora, né? Passo 2, eu vou trocar a posição da linha 1 com a linha 2. Tá certo? Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Ó? A linha 1 vai receber a linha 2 e a linha 2 vai receber a linha 1. É assim que a gente faz para tocar as posições da nossa matriz aí, né? Então, como é que vai ficar a nova matriz? Então, a nova matriz fica de que forma? Só troquei as posições, não fiz nada ainda. Vai ficar 1 menos 1, 4 e 2. Ó, 1 menos 1, 4 e 2. A segunda linha eu troquei pela primeira, então vai ficar 0, 1, 1 e 3. 0, 1, 1 e 3. E a terceira não fiz nada com ela. 2 menos 3, 0 e menos 1. Um comentário aí é o seguinte, olha. Eu escolhi trocar a posição da linha 1 com a linha 2. Poderia muito bem ter trocado a linha 1 com a linha 3, não tem problema nenhum. Muitas vezes, quando a gente usa um processo que é chamado processo de pivoteamento, quando a gente faz essa troca, a gente escolhe fazer a troca da linha 1, aqui nesse caso, com a linha que tem o maior pivô. O maior pivô entre 1 e 2 é 2. Então, às vezes a gente troca a linha, poderia ter trocado a linha 1 com a linha 3, aí seria o maior pivô. Você fala, professor, qual a vantagem disso? Bom, na mão não tem nenhuma vantagem fazer isso na mão, mas o pivoteamento ele é útil quando a gente está operando numericamente o sistema, porque quanto maior o pivô, mais estável é a operação de solução do sistema linear, tá? Mas aqui você pode trocar
na mão você pode trocar com qualquer linha. Você pode trocar a linha 1 com qualquer linha, desde que o primeiro elemento aqui seja diferente de zero, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai operar sobre a linha aí e vai poder trabalhar sobre ela. Bom, então aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Agora a gente olha para a linha 1. Na linha 1, o nosso primeiro elemento é 1, ou seja, o pivô da linha 1 é 1 agora? Sim. Beleza, eu não vou precisar dividir por nada e já posso começar a fazer a conta. Perceba que a linha 2 já é zero. Preciso operar a linha 2 nesse momento? Não, porque nessa primeira operação a gente vai fazer virar zero aqui, nessa posição e nessa posição aqui, ou seja, na posição A21 e A31. A A21 já é zero, então não preciso operar sobre ela. Eu preciso operar só sobre a linha, sobre a posição A31. E olhando aí para a conta, o que você faz? Fala, professor, se eu pegar a linha 3 menos duas vezes a linha 1, eu zero esse elemento aqui. E exatamente isso que eu vou fazer, tá? Então, pego a linha 3. A linha 3 vai receber o quê? Vai receber a linha 3 menos duas vezes a linha 1. Esse é o processo que eu faço, tá? Bom, então fazendo esse cálculo aí, ó, a linha 3 é 2 menos 3, 0 e menos 1, menos duas vezes a linha 1, que é 1, menos 1, 4 e 2, tá? Então, nesse processo vai ficar o quê, ó? 2 menos 2 dá 0, menos 3, menos com menos vai dar mais. Então, menos 3 mais 2 dá menos 1. 0 menos, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Então, 0 menos 8 dá menos 8. Menos 1, aqui ó, menos 2 com 2 dá menos 4. Então, menos 1 menos 4 dá menos 5. Então, a nossa matriz vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. Então, a nova matriz vai ficar, a primeira linha a gente mantém exatamente como ela está, menos 1, 4 e 2. A segunda linha vai ficar do jeito que ela está, que é 0, 1, 1 e 3, eu não precisei operar sobre ela. E a terceira linha vai ficar 0, menos 1, menos 8 e menos 5. Tá bem? Bom, agora a gente tem essa nova matriz. Olhando para a primeira coluna, a gente já zerou todo mundo abaixo dessa primeira linha. Agora a gente terá que olhar para a segunda linha, tá? Essa é a linha 1, essa é a linha 2, essa é a linha 3. A segunda linha. A primeira coisa que a gente olha é para o pivô. Quem é o pivô? É o primeiro elemento não nulo da nossa linha. O pivô aqui é diferente de zero? Se for, desculpa, o pivô aqui é 1? Sim, é 1. Então a gente precisa fazer alguma divisão? Aqui não precisa, porque o pivô aqui já é 1. Então a gente faz o quê? A gente só opera para zerar quem? Este elemento aqui. E olhando que conta que a gente faz para poder fazer essa eliminação. Opa, se eu pegar a linha 3 e somar com a linha 2 e substituir no lugar da 3, esse elemento já cancela, né? Ó, você pegar 1 mais menos 1, cancela. Então, o que eu vou fazer na operação? A linha 3, desculpa que pulou, a linha 3 vai receber quem? Vai receber a linha 3 mais a linha 2, tá certo? A linha 2 que a gente está usando para zerar a linha 3. Bom, como é que vai ficar a conta então? A gente escreve a linha 3, é 0, menos 1, menos 8. Aqui, opa, eu não estou separando, já estou colocando direto. Menos 5, menos
0, 1, 1, 3. Fazendo a conta aí, vai ficar o quê, ó? Professor, ali é mais, não é? Aonde? Ah, É é L3 mais, mais desculpe, L2. mais. É mais. É linha 3 mais a linha 2. Obrigado. Então vai ficar o quê, ó? 0 mais 0 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Tá certo? Então, o que que a gente tem aí? Então, agora a nova matriz. Quando vocês forem fazer esses cálculos aqui, vocês já vão começar a fazer eles fazer dois de uma vez. Vocês vão ver que vai ficar fácil a conta. Eu estou fazendo passo a passo para vocês verem, né? Parece que é demorado, mas já que você for fazer a conta, você vai ver que não é nada muito demorado, não. Não precisa ficar escrevendo toda vez a mesma coisa. Ó, a nova matriz vai ficar 1 menos 1, 4, 2, 0, 1, 1 e 3 e 0, 0, menos 7, menos 2, que é a linha que eu obtive. Eu vou ter que pôr uma linha, uma página a mais aqui, porque não coube. Bom, olhando aqui para a minha matriz. Ó, linha 1, linha 2, linha 3. A linha 1 eu já usei naquele primeiro passo, a linha 2 eu já usei aqui no segundo passo, agora eu vou olhar para a linha 3. A linha 3, ela tem como pivô o número 1? Não, o pivô é o número 7, tá certo? Tá vendo? Menos 7, aliás, é o menos 7. O que que a gente faz? Para a gente terminar e obter a matriz na forma escalonada, tá? Ó, eu obtive uma matriz dos coeficientes, já está na forma triangular superior. Eu não vou precisar mais usar linha para zerar mais ninguém embaixo. Mas para estar na forma escalonada, esse número aqui ainda tem que ser menos 1. Desculpa, tem que ser 1. Então, o que que eu faço? Para terminar agora o cálculo, né? Então, para finalizar aí, né? É necessário que o pivô da terceira linha, da terceira, ou da L3, né? Vou pôr aí, né? Da L3, seja 1. Então, o que que a gente faz? O L3 vai receber o quê? Né? Tá falando até a linguagem de computador, né? O L3 recebe, né? Isso pode olhar isso vetorialmente. Quem que vai ser o L3? Vai ser o L3 dividido pelo pivô dele. Então, L3 dividido por menos 7. Então, L3 é quem? É 0, 0, menos 7, menos 2. Dividido por menos 7, vai ficar o que aí? Vai ficar 0, 0, 1 e menos 2 dividido por menos 7, menos com menos dá mais, 2 não dá para simplificar com 7, eu escrevo desse jeito aqui, tá? Você fala, professor, eu quero fazer a divisão 2 com 7. Bom, na mão eu recomendo que não faça, na mão eu recomendo que deixe na forma do jeito que está aí. Bom, então, finalizando aí, a matriz na forma escalonada. Ô, Wanderson, Oi. uma pergunta. Mas se você deixar ele como a matriz lá como menos 7, a hora que for transcrever para a expressão lá em cima, ele vai acabar chegando no mesmo resultado. Vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Aí você fala, por que que eu não deixo desse jeito? Porque não está na forma escalonada que eu defini. Lembra como é que foi a forma escalonada que eu defini? Todos os pivôs sejam 1. Mas você fala, professor, se eu quiser deixar aqui e tentar resolver o sistema linear a partir daqui, eu consigo? Consegue. Tá? Vai dar exatamente a mesma resposta. Porque a hora que eu chego aqui, eu já consigo, o trabalho para resolver o meu sistema vai ser exatamente igual eu teria se eu transformasse aquele número menos 7 em 1, tá? Então, muitas vezes tem gente que faz a conta aí e não transforma nem esses números aqui em 1, tá? Mas eu estou usando a notação do livro lá, que eu estou usando o Ento, né? E eu vou deixar para vocês como exercício de lá. Ele faz assim, ele transforma todos os pivôs em 1.
tem vantagem? Tem, até fica mais simples na hora de resolver por retrosubstituição, tá? Mas a resposta final vai dar a mesma coisa, tá? Se você chegasse aqui e não tivesse feito esse último passo que eu fiz, tá bom? Mas eu vou pedir para você, se possível, quando for escalonar a matriz, deixar ela na forma escalonada que eu defini. Todos os elementos, todos os pivôs sendo o número 1, tá? Aí facilita na hora do cálculo final. Bom, então a matriz ficou como? Ficou 1, eu já sei que é 1, né? Já vou pôr. 1, menos 1, 4 e 2. 1, menos 1, 4 e 2. 0, 1. 1 e 3. 0, 0, 1 e 2 sobre 7. E aí o que eu faço? Bom, eu já cheguei na forma escalonada, tá? A matriz já está na forma escalonada. Vamos resolver o sistema agora, né? Porque eu já cheguei na forma escalonada, cheguei nesse ponto aí, eu consigo resolver o sistema. Então, podemos resolver o sistema por retrosubstituição. Eu não sei se escreve assim ou se escreve retrosubstituição com 2S, tá? Não se preocupe muito aí como é que escreve. Eu realmente não sei qual que é a nova nomenclatura aí, tá? Mas o que quis dizer retrosubstituição. O que é retrosubstituição? Eu substituo de baixo para cima, tá? Aí vai ser assim, essa palavra quer dizer isso. Bom, então o sistema linear aí novo que a gente tem do nosso, depois que a gente fez as operações e obteve a matriz na forma escalonada, é o sistema no qual a solução é igual à solução original, tá? É um sistema equivalente com a mesma solução. Então ficou, ó, x menos y mais 4z igual a 2. Então essa primeira linha eu obtive essa primeira equação. A segunda linha eu vou obter a segunda equação, que é y mais z igual a 3. E a terceira linha eu vou obter a terceira equação. Então, z igual a 2 sétimos. Olha, escrever desse jeito já tem a vantagem, né? Que a variável z a gente já sabe quem que é. Eu vou colocar numeração nas equações e vou poder resolver. Bom, aqui eu já tiro o quê? Da terceira equação, né? Então, de 3, temos que z é igual a 2 sobre 7. Já sai direto ali. E aí o que a gente faz? Agora a gente vai na equação 2, porque o z a gente já achou. Então, substituindo em 2, o que a gente vai obter? Vai ficar y mais 2 sobre 7 igual a 3, tá? Passo 2 sobre 7 para a direita, então vai ficar 3 menos 2 sobre 7. Tiro o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum? Aqui é como se fosse 1, né? Então, o mínimo entre 7 e 1 é 7. Então, vai ficar, ó, 7 vezes 3 dá 21, menos 2, que vai dar 21 menos 2 dá 19 sobre 7. E a gente faz o quê? Agora a gente vai na primeira equação. Então, resolvi a terceira, a segunda, agora vou na primeira equação. Então, substituindo em 1, o que a gente vai ter? Então, vai ficar, ó, x menos y, que é 19 sobre 7, mais 4z é 2 sobre 7, igual a 2. Bom, dá para fazer a conta aí, né? Então, ficar x menos 19 sobre 7
4 vezes 2 dá 8. Então, mais 8 sobre 7 igual a 2. Menos 19 mais 8 dá 11. Então, vai ficar x menos 11 sobre 7 igual a 2. Passo o 11 sobre 7 para lá, ele é negativo, fica positivo. Então, x vai ficar o quê? Vai ficar 2 mais 11 sobre 7. O mínimo entre 7 e 1 é 7, então vai ficar 7 vezes 2 dá 14, mais 11. 14 mais 11 dá 25 sobre 7. Então, qual a solução do meu sistema? É só juntar tudo que está aí, né? Então, a solução vai ficar o quê? 25 sobre 7, o y 19 sobre 7 e o z 2 sobre 7. Essa é a solução do meu sistema. Tá bom? Alguma pergunta aqui? Não? Bom, Anderson, diga. é uma pergunta sobre as operações. Por exemplo, a troca de posição das linhas. Eu posso fazer só uma troca ou eu posso fazer, por exemplo, duas trocas? Quantas você precisar. Tipo, Quantas quantas eu forem precisar? necessárias. Todas essas operações podem ser feitas quantas vezes forem necessárias. Tá certo? As operações elementares podem ser feitas quantas vezes necessárias e elas não modificam a solução do sistema linear. Tá? Operação elementar Certo. não modifica sistema linear. Quer dizer, não modifica a Mas solução. assim, Diga? mas assim, em relação àquela troquinha que você fez, por exemplo, da L1 com a L2, para L1 ficar com 1 lá no pivô, aí eu peguei e troquei também a L3 com a L2. Aí assim, lá no final, a minha matriz escalonada deu diferente, só que os valores Aonde que você trocou L3 com L2? lá no começo, na hora, aí, no passo um, né, praticamente. No passo um mesmo. Tá. Eu troquei a L2 com a L... Eu troquei a L2 com a L1 Aham. e aí eu troquei a L3 Com a com L2 a... nova que você tinha. com a L2 nova. Tudo bem, pode fazer, não tem problema. Não tem problema, Certo. tá? Obrigado. Bom, mas a matriz escalonada que você obteve não foi igual à minha? Não, Deu o que a matriz final? a matriz final deu um, pode ir falando? Pode 1 falar. menos 1, 4, 2, Que é a primeira, aí igual que eu 0, tenho, que é igual, né? 0, 1, 8 e 5, tá? e a última deu 0, 0, 1, 2 dividido por 7. Tá. Bom, então tenta fazer a substituição para ver se você obtém a mesma resposta que eu tive. Obteve? Obteve. Então tá bom, beleza. Você não errou na conta nem eu. Porque tem que dar a mesma coisa, tá? Ok, obrigado. Tá? A matriz na forma escalonada não necessariamente precisa dar a mesma coisa, mas a resposta final sim, tá bom? Então o que você tem é um sistema equivalente um pouquinho diferente do meu, mas quando a gente fala sistema equivalente quer dizer que ele vai ter a mesma solução do original. Então o que eu fiz aqui? Eu escrevi o sistema linear aqui no meu Wolfram, os que estão vendo aí. Eu quero que ele resolva, tá? Então eu coloquei solve. Então eu escrevi a primeira equação, x mais z igual a 3, x menos y mais 4z igual a 2, separei entre vírgulas as equações, 2x menos 3y igual a menos 1. Dou enter e eu espero que ele resolva, tá? Que ele me dê a solução. Opa, nós erramos na conta, né? Deu essa resposta aí, 29 sobre 11, 23 sobre 11, 4 sobre 11? Wander, Oi? eu acho que na primeira equação aí é y mais z. Ah, tá, Não é desculpe, é isso? y mais z, não é x. Tá certo.
Y mais E. Ah, pronto, aí sim. Aí eu já até gelei. Falei, nossa, errei na conta. Tá? Então deu isso, ó. 25 mais x igual a 25 sobre 7, y igual a 19 sobre 7 e z igual a 2 sobre 7. Beleza, então vocês podem usar o Wolfram aí para conferir, para ver se vocês acertaram na conta, tá? Então ele vai ajudar. O do sistema linear, você joga lá no Wolfram, aplica, né, primeiro as operações bonitinho, depois você vai lá conferir se a solução sua está batendo com a solução do Wolfram. Quem errou, com certeza foi você, não foi o Wolfram, tá? Porque ele provavelmente não vai errar, a não ser que você digite errado alguma coisa, porque o computador só faz aquilo que você manda. Aqui diz que é inteligência artificial, mas é aquela inteligência burra, né? Você tem que mandar ele fazer para ele poder fazer, tá? Então, a gente agora, né, a gente é capaz de classificar as soluções do nosso sistema linear. Então, o sistema linear tem que tipos de solução? Ele vai ter 3 tipos de solução, não mais do que isso, tá? Mas você vai ver que esses 3 tipos já englobam muita coisa. Quais são os tipos de solução? O primeiro é o que a gente em geral espera que aconteça quando a gente resolve o sistema linear, é que ele tenha solução única. O que a gente tem quando o sistema vai ter solução única? Uma forma muito simples da gente identificar quando o nosso sistema vai ter solução única é o seguinte, olha. A gente escreve a nossa matriz na forma aumentada, que é essa aqui, tá? Suponha que essa matriz ela é a matriz escalonada de algum sistema linear. Esse eu sei que vai ter solução única. Por que eu sei que vai ter solução única? Porque ao olhar a matriz dos coeficientes da matriz aumentada, então, por isso que eu gosto de separar a parte da matriz dos coeficientes da matriz aumentada, ó. A matriz aumentada seria essa matriz quadradinha aqui, ó, 4 por 4. Então, eu já sei que o meu sistema linear equivalente vai ser um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Olha para a diagonal principal dessa matriz dos coeficientes que a gente tira da matriz aumentada. O que são os elementos dele? Os pivôs são todos 1. Então, quando você consegue operar sobre a matriz inicial aumentada sua e obtém uma matriz escalonada no qual os pivôs são todos uns na diagonal principal da matriz dos coeficientes, a solução com certeza absoluta vai ser única, tá? Então, a solução vai ser única quando a gente tem uma situação desse tipo aqui. Da matriz aumentada, a gente olha para a matriz dos coeficientes, que são as primeiras colunas, exceto a última coluna, né? Então, a gente olha e vê se a diagonal principal será formada apenas por números 1. Se isso acontecer, a solução do seu sistema é única, tá? Então, você vê, ó, antes de resolver o sistema, eu já sei que a solução vai ser única. Só um detalhe, como é que a gente escreveria esse sistema aqui? O sistema equivalente dele seria qual? O sistema equivalente dele seria assim, ó, com 4 variáveis. Como é que a gente pode escrever? Assim, ó, x mais 2y mais 3z mais 4w igual a 5. A gente usa a letra w para a próxima variável. Não está na ordem ainda, você fala x, y, z e depois põe w. É porque depois não tem nada depois de z, né? A gente tem que escolher variáveis aí novas, né? A próxima fica o quê? É y mais 2z mais 3w igual a 4. Z menos 2w igual a 3 e w igual a 4. Então, essa é o meu sistema equivalente desse aqui. Certeza absoluta que esse sistema tem solução única. Bom, e aí, quando não tem solução, como é que é a forma de uma matriz escalonada para um sistema que não tem solução? Olha, a matriz escalonada para um sistema que não tem solução é o seguinte: ela não vai ter nenhuma linha nula. Está vendo aqui, ó? Nenhuma linha nula. Nenhuma linha nula.
A primeira não é nula, é 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. A segunda é 0, 1, 3, 4 e 0. A terceira é 0, 0, 1, 0 e 3. E a quarta é 0, 0, 0, 0 e 1. Ela não tem nenhuma linha nula. Ter linha nula quer dizer que todo mundo é zero. Aqui não tem, tá? Tem um elemento aqui diferente de zero, já não deixa a linha ser nula mais. Mas vamos olhar para a matriz dos coeficientes. Olha para a matriz dos coeficientes. A matriz dos coeficientes, se a gente olhar aqui da matriz aumentada, é essa aqui. Olha bem para ela aqui que você tem. Você tem uma matriz aqui no qual os elementos da diagonal principal não são todos uns. Um dos elementos é zero. Tá vendo aqui? Este elemento aqui é zero. Então, quer dizer que neste caso, a solução do meu sistema não é possível. Tá? Você fala, professor, o que aconteceria se eu fosse escrever isso aqui na minha forma de sistema? Olha como é que ficaria o sistema. Olha para você ver, de cara você já vai dizer que o sistema não tem solução. Ficaria assim, ó. X mais 2y mais 3z mais 4w igual a 1, essa é a primeira equação. A segunda equação ficaria y mais 3z mais 4w igual a 0. A terceira equação ficaria z igual a 3. E a quarta equação ficaria o quê? Olha, não tem a variável x, nem a y, nem a z, nem a w. Ou seja, 0 igual a 1. O que você pode dizer disso? Você pode dizer que isso não tem solução, né? Quando que 0 é igual a 1? Não tem jeito. Então, nessa situação no qual você tem, aqui é 0, mas o último elemento não é 0, então, ó, quando você tem nenhuma linha nula, mas você tem uma situação dessa em que os elementos da diagonal principal não são todos uns para a matriz do coeficiente, a gente diz que o sistema não tem solução, tá? E aí quando... Opa, pode dizer? Licença. Se a última linha fosse nula, seria uma solução única? Não. Não, aí vai cair no último caso. Aí vão ser infinitas soluções. Tá bom. Tá certo? Então, no primeiro caso, solução única, no qual a matriz dos coeficientes, você tem todos os elementos 1 na diagonal principal. O segundo caso é quando você tem um elemento que não é 1 na diagonal principal, mas a linha que corresponde a ele não é nula, tá certo? Então cai no caso desse aqui, que 0 é igual a 1, então isso aqui é impossível de acontecer. E a gente vai ter o terceiro caso, que é a solução, são infinitas soluções. O que são as infinitas soluções? Então, a gente vai ter infinitas soluções quando você obter na matriz escalonada uma linha completa de zeros. Então, se você escalonou a matriz e obteve uma linha completa de zeros, o que você vai ter? A solução do seu sistema, com certeza, vão ter infinitas soluções. Por quê? Porque você vai ter mais equações do que incógnitas, tá? Então, o que a gente tem aí? A gente chama essas linhas nulas de grau de liberdade num sistema. Então, o que é o grau de liberdade no sistema? É o número de linhas nulas de um sistema linear. Então, se você pega o seu sistema linear, escreve ele na forma matricial, usando a matriz aumentada. Opera sobre ele para obter a matriz na forma escalonada. Ó, essa aqui está na forma escalonada. Tá certo? Você olha, quem são os pivôs? Os pivôs são todos 1, 1, 1. E embaixo não tem pivô, porque a linha é toda nula. Abaixo do elemento da diagonal do 1, tudo 0. Ó. Abaixo do 1 é tudo 0. Abaixo do 1, tudo 0. Aqui na terceira linha não tem o que eu fazer, porque não dá, não tem pivô essa linha aqui. Então, essa aqui é a matriz na forma escalonada. Então, a gente chama de grau de liberdade o número de linhas nula
que a gente tem na nossa matriz escalonada. E qual a conclusão que a gente tira? Olha, a dimensão da solução infinita, ela vai ser o quê? Se a gente tem uma linha nula, a dimensão da nossa solução vai ser uma reta. Então, quer dizer que as equações, quando elas se interceptam geometricamente, né, os hiperplanos se interceptam geometricamente ao longo de uma reta. Eu não consigo desenhar a solução geometricamente desse sistema linear aqui, porque eu tenho 4 variáveis, x, y, z e w. Eu teria que desenhar ela em dimensão 4. Tem como eu desenhar em dimensão 4? De jeito nenhum, não consigo, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que a solução desse sistema linear aqui, geometricamente, o que está acontecendo? Aquelas equações originais, elas se interceptam ao longo de uma reta. Se eu tivesse duas linhas nulas, o que está dizendo? Está dizendo que o grau de liberdade é 2. Então, a estrutura de solução, ele vai ter uma solução infinita ao longo de um plano. Então, quer dizer que aqueles hiperplanos se interceptam todos em um plano. E assim sucessivamente, tá? Então, o grau de liberdade do sistema está dizendo qual é a estrutura da solução. Isso é interessante, tá? De olhar na solução. Então, esse caso aqui, ele teria como solução... Eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve, né? Quando a gente tem solução infinita. Aqui, com certeza, vai ter exemplos para a gente fazer assim. Mas eu já sei qual é a estrutura da solução. Isso aqui vai ser uma reta. Como é que é o sistema linear aqui, equivalente, escrito aqui? Se você quisesse escrever, seria assim, ó. X mais... deixar um espacinho, né? 2z mais 3w igual a 4. A equação de baixo é y mais 2z mais 3w igual a 0. A terceira equação seria z mais 3w igual a 4 e não tem uma quarta equação. Você está vendo? Ó? Você tem 4 incógnitas, x, y, z e w e 3 equações apenas. Então, quando você for resolver essa equação, você vai ter que deixar uma variável livre, que é o que a gente chama de grau de liberdade. Então, ou x, ou y, ou z, ou w vai ter que ser meu grau de liberdade. Quer dizer que você vai ter que escrever o teu sistema linear em função de a solução do teu sistema linear, né? Em função de uma das variáveis. Qual dela? Você escolhe. Por exemplo, pode ser W, que está em todas as 3 equações aqui, né? A gente pode escrever todo mundo em função de W. Ou Z também, que aparece nas 3. X não, porque X só aparece na primeira. Então, em geral, quando a gente tem grau de liberdade, a gente escreve em função da variável que aparece mais vezes, né? Ou que aparece na última equação. Mas vocês vão ver aí quando a gente for resolver, tá? Então, ó, a quantidade de linhas não nulas no sistema de equações para matriz escalonada é chamado de grau de liberdade. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai resolver. Está vendo que eu estou colocando um sistema aí de 4 equações? Só que agora eu vou lá no Scilab para eu mostrar para vocês como é que a gente pode operar usando o Scilab. Eu não vou fazer a conta agora na mão mais. E vamos tentar obter a matriz na forma escalonada usando o Scilab, tá bom? Bom, então, para usar o Scilab eu preciso da matriz na forma aumentada. Então, a matriz na forma aumentada do primeiro exemplo vai ser essa aqui, ó. Vou escrever ela aqui, depois a gente copia lá no Scilab. Então, quem tiver aí com papel na mão, por favor, copia para mim, para digitar para mim depois. Ó, a matriz vai ser 1, 3, 2, 4 e 1. 1 menos 1, 3, 0 e 2. 0, 3, 1, 1 e 3 e 0, 0, 1, 1 e 5. Tá certo? Por favor. Pode falar já? Pode. 1, 1. 2. Fala devagar. 1.
3, 2, 2, 4, 4, 1. 1. Então essa é a primeira É linha. a próxima linha. Tá? Então, ó, dou Enter aqui. Pode falar. 1, 1, menos 1, menos 1, e 0 e 2. 3, 0 e 2, correto? Sim. Próxima linha. Aí a próxima é 0, 0, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 3. 3. Isso. E a última é 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 5. e 5. Ó, a minha matriz A é essa aqui. Olha, uma coisa que eu sempre faço antes de fazer qualquer conta é salvar ela com outro nome também, porque se eu errar na conta eu começo de novo e não preciso escrever a matriz de novo. Então, essa matriz B aqui vai ser uma matriz B auxiliar. Olha, se eu der Enter aqui, ele vai exibir a matriz. Uma coisa que você pode fazer no Scilab, quando você acaba de fazer a escrita do que ele tem que fazer, é colocar ponto e vírgula, que daí ao que você der Enter, ele não vai mostrar a operação que você fez. Se você não colocar ponto e vírgula, ele vai escrever de novo aí a nossa matriz, tá? Bom, então vamos fazer a conta nela. Como é que eu faço a conta aí no Scilab para trabalhar com a matriz? Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente lê uma linha no Scilab. Ó, a matriz sua é A. Se você quiser acessar qualquer elemento na sua matriz, no Scilab aí, o que a gente faz? Por exemplo, se você quisesse o elemento A11, então você escreve desse jeito, ó. Você escreve a matriz A, que é a matriz, essa matriz que a gente tem, né, a matriz A, e escreve qual elemento você quer. Então, o A11, com certeza absoluta, ele vai dar para você o número 1. O A21, ó, então o A21, quem que é o A21? Tá vamos pegar o A21, vou pegar esse elemento aqui, ó, o A22. Então, o A22, a gente escreve assim, né? Como o A22 é quem? Ó, é o menos 1, que é esse elemento aqui que está aqui. Deixa eu escrever a matriz A de novo aqui, porque está ficando longe. Aí você fala, professor, mas a gente está operando usando linhas. Bom, como é que a gente opera usando linhas? Ó, uma linha, ela é escrita assim, ó, A. Se você quer a linha 1, então coloca 1, que é a primeira linha, e você quer toda a coluna. Então, ó, como é que você coloca? Você coloca 2 pontos. Quando você escreve isso, você está escrevendo a primeira linha. Ó, então, a primeira linha. Então, a primeira linha, a coluna, você coloca 2 pontos aí para você pegar tudo. Tá vendo? É a primeira linha. 1, 3, 2, 4 e 1. Professor, eu quero pegar a segunda linha. Então, você vem aqui, escreve no lugar do 1, você coloca 2. Ó, uma coisa interessante que tem o Scilab, o MATLAB, etc. Se você for naquela setinha para cima, ele já vai escrever a última coisa que você escreveu. Se você continuar, ele vai escrevendo o que você escreveu anteriormente, tá? Então, você não precisa escrever de novo. Você vem aqui, coloca a setinha para cima, ele vai mostrar a última coisa que a gente escreveu e vem aqui e coloca a linha que eu quero. Ó, se eu quiser a linha 2, se eu quiser a linha 3 e assim sucessivamente. Ó. Se quiser coluna, também dá. Ó, se quiser coluna 1, então você coloca aqui, coluna 1 da matriz. Ó, essa é a coluna 1, coluna 2. Então você está vendo que você coloca 2 pontinhos no primeiro elemento e coloca a coluna que você quer indicar. Os 2 pontinhos está dizendo que está pegando tudo correspondente a aquilo que você quer. Então aqui você está pegando, você quer a coluna 2 e todos os pontos referentes a ele. Bom, então vamos lá. Vamos voltar com a matriz A aqui. Então a gente já sabe operar com coluna, tá? A gente já sabe pegar a coluna. Como é que a gente faz a substituição de uma linha por outra linha aqui na nossa matriz? Fazer a substituição, então o que eu quero aqui, né?
se eu fosse operar aqui usando o meu Scilab. Você pode fazer na mão também, mas eu quero fazer aqui usando o Scilab para vocês verem como é que a gente faz o cálculo, tá bem? Mas depois, se você quiser fazer todos os cálculos na mão, você pode. Olhando para esta matriz aqui, qual é a primeira linha? A primeira linha é essa aqui, é 1, 3, 2, 4 e 1, tá? Eu quero fazer o quê? Eu quero zerar todos os elementos em relação ao pivô da primeira linha. Aqui na primeira linha, o meu pivô já é 1. Então, o que eu quero? Eu quero zerar este aqui, né? Então, qual linha que eu vou trocar? Eu vou trocar a linha 2 pelo quê? Pela linha 2 menos a linha 1, tá? Então, se eu pegar a linha 2 menos a linha 1, eu zero aqui. Então, olha como é que a gente faz. A gente vai escrever isso, ó. Eu vou pegar a linha 2 da minha matriz e vou trocar ela pela linha 2 menos a linha 1. Tá? Isso que eu vou fazer. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou operando só sobre a linha 2. Então, estou dizendo que eu vou substituir a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Olha o que vai acontecer aí, ó. Viu? Zerei o elemento aqui de baixo. Então, abaixo do elemento 1, eu já tenho o quê? Eu já tenho 0, 0 e 0. Tá certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou olhar na linha 2, que é essa linha aqui. Eu olho, o pivô aqui é 1? Não, não é 1. O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer com que ele vire 1. Para ele virar 1, o que eu faço? Eu vou pegar a linha 2 todas e dividir por quanto? Pelo pivô original, que é menos 4. Então, o que vai acontecer? Ó? A minha linha 2 vai receber quem? Ele vai receber a linha 2 dividido por quanto? Por menos 4. Tá? Dou Enter e tenho a divisão feita. Como eu comentei com vocês, o Scilab, ele vai dar para mim a forma, ele não vai dar fração, ele já vai encontrar a conta feita, tá? Esse é a dificuldade, né? Ou o inconveniente que o Scilab tem. Ele vai dar para mim o valor aproximado, mas tudo bem. No final das contas, se você fornecer o valor aproximado também como solução, já está bom, já é bom. Mas quando a gente faz na mão, a gente procura não fazer a conta, deixar na forma fracionária. Bom, agora olhando para a segunda linha, que é essa aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que enfiar um 0 aqui, né, na terceira linha e aqui. Aqui já é. Então, não preciso me preocupar com a quarta linha. Eu preciso me preocupar só com a terceira linha. Bom, olhando aqui, o que você pode fazer para zerar essa linha? Você pode falar, professor, se eu substituir no lugar da linha 3, a linha 3 menos 3 vezes a linha 2, eu zero esse elemento aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Então, a linha 3 vai receber quem? Ela vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 2, certo? É isso que a gente vai querer fazer. Então, a gente dá Enter aqui e, ó, zerei, tá? Então, voltando aqui, né? Na primeira linha é 0, 0, 0. Na segunda linha ficou 0 e 0, tá certo? Agora eu vou o quê? Vou para a terceira linha. O pivô da terceira linha, ele é 1? Não. Ele é 1,75. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que pegar essa linha e dividir pelo pivô, que é 1,75. Então, a linha 3 vai receber o quê? Ela vai receber a linha 3 mesmo, agora dividido por 1,75.
75. Olha, antes de eu continuar aqui, um comentário que é útil fazer é o seguinte. Se aqui tivesse 0.333333, né, se fosse aquela divisão que não desse exata, você fala, professor, o que eu faria, né? Porque se eu fizer divisão por um 0.33 apenas, ele não vai dar 1. Então, o que a gente faz? A gente, ao invés de dividir pelo número que está aqui, a gente divide pela posição do elemento que está aqui. Qual a posição desse elemento? Ó, não é o elemento 3. 3. Esse aqui é o elemento 1.75, ele está na posição 33. Ó, ele está na terceira linha, terceira coluna. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ao invés de dividir por 1.75, eu posso dividir pelo elemento 33. Quando que isso é útil? Quando eu tiver, por exemplo, 0,3333. Porque se eu fizer a divisão pelo valor aproximado, ele com certeza não vai dar 1. Agora, se você dividir ele pelo elemento mesmo, vai dar 1. Tá? Olha lá para você ver. Tá vendo o que eu falei aqui? Ó? Aqui, esse número aqui, com certeza absoluta, já é um número aproximado. Tá? Ele já fez a conta da fração e obteve um número aproximado. Bom, mas vamos lá, né? Eu preciso zerar quem aqui? Eu preciso zerar o elemento que está logo abaixo do 1 aqui, tá? Então, como é que eu zero esse elemento que está logo abaixo do 1? Então, eu vou olhar para a quarta linha, né? Então, a quarta linha vai receber o quê? Ela vai receber a quarta linha menos a terceira linha. Então, se eu fizer essa menos essa e substituir no lugar da quarta linha, eu tenho o que eu quero. Então, vai ficar a A4 vai receber quem? Vai ficar a A4 menos a A3. Tá? Faça a conta. Vai dar o que aí? Pronto. A matriz está na forma escalonada? Ainda não. O que tem que acontecer? Este elemento aqui vai ter que ser 1. Aqui, obrigatoriamente, a gente vai ter que fazer aquilo que eu falei, dividir pela posição do número. Então, para finalizar a conta aí, o que a gente faz? A gente vai pegar a linha 4, toda ela, e ela vai receber quem? Ela vai receber a linha 4 dividido pelo pivô. Esse pivô está em qual posição? Você perceba, né? Ó, ele está na quarta linha, quarta coluna. Então, você vai dividir por A4, 4. E finalmente a gente tem, ó, essa aqui é a matriz na forma escalonada minha, tá? Então eu já obtive a matriz na forma escalonada. O que eu posso dizer daquele sistema? Ele tem solução única? Sim. Aquele sistema tem solução única. Então aquele sistema original ele tem solução única. Como é que a gente obtém a solução do sistema original aqui usando o Scilab? A gente pode usar o Scilab para encontrar a solução do sistema? A gente pode usar o Scilab para encontrar a solução do sistema. Mas o que a gente pode fazer também? Eu posso pegar agora este sistema que eu obtive aqui e escrever no papel e usar retrosubstituição para achar a solução. É claro que esses valores aqui você não precisa usar todas as casas decimais lá para você fazer a conta. A gente pode usar ela aproximado. Quantas casas decimais a gente usa? Só 2, tá bem? A gente vai usar só 2 depois da vírgula. Então, por exemplo, se eu fosse escrever isso aqui lá no meu sistema, eu obter a solução, lembrando que isso vai ser a solução aproximada, eu escreveria desse jeito aqui, ó. Agora, ó. Então, meu sistema linear novo vai ficar assim, ó, vai ficar x mais 3y mais 2z mais 4 igual a 1. Essa é a primeira equação. A segunda equação vai ficar y
menos 0,25z, ó, porque está menos 0,25, mais 4w, né? Desculpa, era 4w. Mais w igual a menos 0,25. A de baixo vai ficar z. Agora você fala, professor, aí como é que eu pego? Só dois números após a vírgula, tá? Então vai ficar menos 1,14. E a gente vai fazer o quê? Truncar? Não, arredondar. Como é que a gente usa o arredondamento? O arredondamento é assim. A gente olha o próximo número depois do número que a gente vai fazer a nossa exibição. Que a gente vai exibir só aqui esses dois primeiros números. Se o próximo número for maior do que 5, tá? A gente arredonda para cima. Então, a gente põe 1,15. Se for menor do que 5, a gente põe 1,14, que é o que está aqui. Nesse caso, é menor do que 5, é 2, vai ficar 1,14. Aí você fala, professor, e se for 5? Se for exatamente 5, a gente olha para as próximas casas depois do 5. Se for tudo zero, então você pode escolher por 1,14 ou 1,15. Mas se tiver alguma casa após o 5 diferente de zero, por exemplo, se fosse assim, ó, 1,145001. Tem uma casa depois do 5 diferente de zero, então se arredonda para cima, tá? Mas aqui eu vou arredondar para baixo, vai ficar menos 1,14, então vai ficar menos 1,14w. Em português não é ponto, é vírgula, né? Então é menos 1,14w igual a 2,14 também, ó. Tá vendo? Ó? O próximo número depois do 4 é 2, que também ele é menor do que 5. E finalmente a última aí, que vai ficar o quê? W igual a 1,33, tá? Lembrando que isso tudo aí é aproximado. Então a solução que a gente vai obter é uma solução aproximada para o sistema, tá bem? Bom, então vamos obter a solução na mão aqui, depois eu mostro para vocês como é que a gente obtém no Scilab. Então, vai ficar o quê? Ó? W é igual a 1,33. A gente faz o quê? Vamos enumerar, né? Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta equação. Eu vou resolver esse aqui e depois eu paro se alguém tiver alguma dúvida, tá? Em relação à lista. Então, W é igual a 1,33. A gente faz por reta substituição. Então, substitui na próxima equação. Então, vai achar Z menos 1,14 vezes 1,33 igual a 2,14. Bom, depois vocês usam... Vou deixar para vocês terminarem aqui, né? Então, resolvam aí como exercício. Resolvam, tá? A solução. Eu vou fazer no Scilab aqui, depois vocês comparam se a solução ela é igual que eu obtive aqui, tá? Bom, como é que a gente resolve no Scilab? A gente tem que ter o sistema mais ou menos escrito aqui no papel para a gente poder identificar. É claro que no Scilab eu não vou precisar me preocupar com os arredondamentos. Olha bem, no Scilab, se eu fosse identificar isso aqui com os elementos do Scilab, ficaria assim, ó. Na minha matriz A aqui, o que eu faço? Ó, esse elemento aqui é o A11, então eu tenho aqui, ó, A1 vezes x, mais A12 vezes y, mais A13 vezes z, mais A14 vezes w, igual a A15. Na segunda, é A22 vezes w, mais A23 vezes z, mais A24 vezes w, igual a A25. Isso aqui é a forma genérica da minha matriz. Finalmente, não, é a terceira ainda, né? A33 vezes z, mais A34 vezes w, igual a
3, 5. E a última, A, 4, 4 vezes W igual a A, 4, 5. Sem olhar para a matriz, eu já sei que esse primeiro elemento ele é 1, esse aqui é 1 também, esse aqui é 1 também, e esse aqui também é 1. Tá certo? Bom, então fazendo a conta, o que a gente tem? A gente tem que o W é igual a A45. Tá? Quem vai ser o meu Z? Agora eu tenho na próxima equação que achar o Z. O Z vai ficar o quê? No lugar do W eu coloco quem é ele, que é o A45 igual a A35. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui a conta aqui agora no Scilab seria uma conta mais ou menos literal, tá bom? Então, quem é o Z? O Z vai ficar o A35 menos o A34, o A45. O que eu faço? Vamos lá no Scilab para ver quanto que dá esse valor aí. Vamos ver quanto que é esse valor aí. Então, o Z, né? Vai ser o A35. Então, o valor do Z meu vai ser o A35, ó, o A35, menos o A34 vezes o A45. Então, vou chamar esse aqui o valor de Z. Esse é o Z. O W meu é o A45. Depois vocês verem se é isso que vocês acharam aí no valor de Z. E o valor do Y vai ser quem? O Y, só substituir aqui, né? Então, o Y vai ficar... Passa todo mundo para o lado de lá. Então, é A25 menos A23 vezes Z menos o A24 vezes W. Estou pegando esta equação e passando todo mundo para o lado direito. Então, o Y vai ficar o A25 menos o A23 vezes Z, que eu já achei, menos o A24 vezes W. Então, o Y está dando esse valor aí, menos 0,667. E, finalmente, o X, isso aqui quando vocês fazem programação, vocês podem fazer isso aqui programadinho, sem precisar fazer um por um, tá? Mas aqui eu estou mostrando como é que a gente faria no Scilab a continha. Então, a gente escreve o sistema na forma genérica e vem fazendo a substituição que a gente precisa. Finalmente, o X vai ficar quem? Ó? Passo todo mundo que está aqui para o lado direito. Então, o X vai ficar igual a A15 menos A12Y menos A13Z menos A14 vezes W igual a A15 menos A12 vezes Y menos A13 vezes Z menos A14 vezes W. Pronto, esse é o valor de X. Uma coisa curiosa aqui é o seguinte, se a gente tiver que resolver um novo sistema linear fazendo o mesmo processo com a variável A, eu não preciso reescrever o X, nem o Y, nem o Z, nem o W de novo, tá? Por quê? Se você for com a setinha para cima, vai aparecer o X. Se for de novo, vai aparecer o Y, o W, o Z. Então,
esse processo aqui, ele parece ser mais longo só na primeira vez que você faz a conta. Porque para as próximas, vai continuar sendo a mesma matriz A que você tem. Então hoje eu vou parar aqui, na aula que vem eu continuo, faço inclusive no Scilab de novo. Vou pedir para vocês fazerem o mesmo processo como exercício na mão. E vocês compararem, né, se a solução que vocês obtiveram vai ser igual à solução que eu obtive no Scilab. Tá bem? Pode fazer no Wolfram aí também.